Pessoal, olha só. Segunda fase de direito constitucional, tá? Nós temos aí 24 peças possíveis de cair. Possíveis de cair. 24 peças é complexo, mas não é impossível. Lógico que não. Então, o que acontece? Nós estamos nesse compartilhamento aí de estudo da segunda fase de peça para justamente aí traçar caminhos, estratégias seguras que nos leve a obter o êxito, não só para a segunda fase, né? Não só para a segunda fase, mas para toda a nossa carreira jurídica. Por quê? Porque a gente trabalha com petição, peticionar, né? Então, tudo isso aqui não é só para, termina ali na segunda fase, não, pô. É o dia a dia da advocacia, né? Você fazer petição, né? Controle difuso, né? Controle concentrado, que é mais difícil. Então, isso aqui vai servir para a nossa vida toda, beleza? Então, nós temos aí 24 peças possíveis, né? De cair na segunda fase constitucional. Por isso que nós temos aqueles vídeos aí compartilhados de eliminação de peça, né? Nós temos aí a perícia das peças, porque ao ler a peça vai te dar vestígios, né? Que vão te levar à conclusão segura de qual ação que você vai fazer na segunda fase, tá? Lembrando que é primordial, eu sempre falo reiteradamente, tá? Tamanha relevância. Você tem na peça, tá? Deixa eu ver aqui. Exame de ordem, pegou lá. Na peça, tá? Tá lá. Caso, tá? Ele vai te dar. Você tem duas situações. Primordial. Você vai saber se é uma petição inicial ou é um recurso. Através da perícia. Ok? A perícia vai te dizer isso aí. Quando você descobre, né, pela tua leitura, fez lá 4 leituras, que não é petição inicial, então sobrou o quê? Recurso. Bom, sobrando recurso, né? Sobrando recurso, você vai se deparar com o quê? O ROC, recurso ordinário constitucional, endereçado ao STF ou STJ, ou é recurso especial, só para o STJ, recurso extraordinário, só para o STF. Aí nós temos as outras peças aí, não menos importantes, mas que é possível cair sim, apelação, tá? Que, claro que todas têm suas características que vão te dizer com a perícia da peça. Apelação é uma sentença de um juiz de primeiro grau. Pode ser juiz estadual ou juiz federal, tá? Justiça estadual, justiça federal, primeira instância ali, a gente já sabe disso, reiteradamente falando, é justiça comum, tá? Se for de um colegiado, aí é um acórdão. Aí estamos falando de quê? Tribunal, né? Grau recursal aí, STJ, TJ, TRF, STJ e, dependendo do caso, STF, o recurso. Nós temos aí o agravo de instrumento, que é para as decisões interlocutórias, né? Não finaliza o processo, é uma decisão que o juiz toma de fazer uma diligência, interromper aquele processo ali para fazer alguma coisa que para ele acha importante saber apurar, tá? Uma decisão interlocutória. Nós temos também aí, como já falei, cada uma tem suas peculiaridades. Lembrando que os recursos estão aonde elencados? Artigo 994. Eu falei aqui ROC, recurso, o RE, o recurso especial, o recurso extraordinário. Falei da apelação, do agravo como exemplos. Tem o embargo de declaração, tá? Para esclarecer uma situação, enfim. Prazo de 5 dias, o restante dos prazos são de 15. O embargo de declaração, ele tem um prazo típico,
né, peculiar, que é de 5 dias. Por isso que eu falo, toda peça tem a sua impressão digital. Toda peça tem. Por exemplo, apelação. Todo recurso 994, CPC, todo recurso tem qual é o efeito? Devolutivo. Devolutivo para quem? Para voltar para o Poder Judiciário e rever. Aquele que sucumbiu, aquele que, entre aspas, perdeu, não teve a sua tutela jurisdicional aceita, ou se for o réu, ele consegue provar que ele está certo, enfim. Quem sucumbiu vai recorrer. Por isso que é o efeito devolutivo. Todo recurso tem. Ponto pacífico. A apelação, além de ser de uma sentença, já falamos que acórdão é de tribunal, é uma sentença, entre aspas, de tribunal. A apelação, ela tem a peculiaridade. Juiz monocrático, primeiro grau ali, primeira instância, e ela tem um efeito devolutivo, como todo recurso tem, não precisa nem falar isso, mas ela tem um efeito suspensivo. Então, toda peça, ela tem uma impressão digital, ela tem o seu DNA. Tá legal? Então, beleza. Eu elenquei aqui alguns, o recurso ordinário, o recurso especial, o recurso extraordinário, apelação, enfim. Mas a relação, rol taxativo, números cláusulos, rol fechado, está onde? De recursos 994 do CPC. É por isso que a reclamação não é um recurso, porque ela não faz parte daquele recurso, do rol fechado do 994 CPC. Ela é uma ação autônoma, reclamação. Tem na Constituição e tem no CPC. Na sua peça, se cai uma reclamação, você tem que fundamentar tanto na Constituição como no CPC. Beleza? Então tá. Bom, fizemos a perícia e descobrimos que não é recurso. Alguém que perdeu e está recorrendo. Não, não é. É um pedido inicial ao judiciário, Poder Judiciário. Uma pretensão, tá? Que o autor tem, pessoa física ou jurídica, tá? Tem, diante de um fato concreto dele ali. Só que detalhe, a petição inicial, ela pode ser o quê? Duas situações. Ou ela vai ser uma ação de controle abstrato, né? Que é no STF, controle concentrado no STF, ou vai ser uma ação de controle concreto. Uma ação de controle concreto, que é o controle difuso de todo o Poder Judiciário. Então, a gente vai perceber se se trata de a petição inicial. Vou dividir a petição inicial. Ou ela vai ser uma ação de controle abstrato, concentrado no STF. Claro, tem o princípio da simetria, se for uma Constituição estadual, mas eu estou falando aqui da Constituição nível federal para ficar mais fácil da gente entender a mecânica. O princípio da simetria você tem que transportar para a Constituição estadual, entre o Estado, o município, enfim. Vamos ficar aqui na Constituição para ficar mais fácil para você entender a mecânica, tá? Até porque a base é a Constituição. O princípio da simetria, você vai citar, se for estadual, você vai citar a Constituição lá, pelo princípio da simetria, artigo 61, enfim, qual o artigo que seja. Então tá. Pela perícia, eu vi uma petição inicial e já descartei o quê? Controle difuso. Descartei. Veja, começamos com uma possibilidade de 24 peças possíveis. Já reduzimos, vamos reduzindo. Pô, não é recurso, já tirei um monte aqui. Sobrou o quê? Petição inicial. Petição inicial, eu já tirei o quê? Ação de controle difuso. Sobrou só o quê? Controle concentrado no STF. Né? Então vamos lá. As ações de controle abstrato ou concentrado no STF, qual a peculiaridade dela? Primeiro, o endereçamento é só um agora. Então todas as peças de ação de controle concentrado no STF tem só o endereçamento ao Supremo, né? Ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Bom, já facilitou. Então o que acontece? Nós temos na ação de controle concentrado no STF, ADI, ADC, ADO, ADPF e a reclamação ou reclamação constitucional. Ok? Então, quer dizer, desse universo todo aqui, a gente vai fechando, vai só eliminando. Pô, fechou aqui.
Se for uma ADI, ou seja, é uma lei, tá? Um ato normativo aí, que está em conflito com o parâmetro de constitucionalidade que é a Constituição Federal. Se for uma ADC, nós temos que confirmar essa lei que está tendo divergência com uma lei constitucional, ADC. ADO, uma omissão. ADPF é residual. Então, e a reclamação constitucional, que é o não cumprimento de uma decisão do STF, de uma súmula vinculante, enfim, todas elas têm o quê? Uma impressão digital, tem o quê? Um DNA. Beleza? Bom, eu vi que não é uma ação de controle abstrato, via controle concentrado no STF. Então é o quê? Uma ação de controle difuso, desde o juiz de primeira instância, justiça comum, estadual ou federal, até, dependendo do caso, o STF. Beleza. Então pode ser o quê? Bom, as ações de controle difuso, que é o nosso dia a dia, ações concretas, né, que visa tutelar interesse subjetivo, pessoa física ou jurídica versus pessoa física ou jurídica, ou um ente, enfim, né? Nós temos os remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, tá? E nós temos ainda, se não for nenhuma dessas, nós temos o quê? A antiga ação ordinária, que é a ação de procedimento comum. Então vamos lá. Habeas corpus. Alguém está impedido ou ameaçado do seu direito de ir e vir. Habeas data. Uma pessoa, interesse personalíssimo, quer ter acesso aos seus assentamentos, ao seu registro, um órgão público aí, ou que faça as funções de um órgão público. Está lá na lei do habeas data. O que acontece? Ela quer ter acesso, modificar, ratificar, alterar, acrescentar. Mandado de injunção e mandado de segurança. Peculiaridade. Pode ser individual ou coletivo. Mandado de injunção. Uma pessoa, cidadão, o exemplo mais clássico da doutrina, quer gozar um direito de greve, mas não tem uma lei. Uma lei depende de uma lei complementar. O direito está lá constitucional, o direito é constitucional, mandado de injunção, direito constitucional, você tem um direito constitucional, só que você depende de quê? Uma lei de eficácia limitada, precisa de uma lei para regulamentar. Poder legislativo, nível federal, Congresso, nível estadual, Assembleia, tá moroso, enfim. Cada caso é um caso, enfim. Você vai lá, enquadrar no mandado de injunção. A ação residual, mandado de segurança, é residual. Então eu já vi todas as possibilidades aí. O mandado de segurança, já temos um artigo compartilhado, tem aquelas 3 características primordiais. Tem que ter uma autoridade coatora, direito líquido e certo, ou seja, você não pode ir a tempestividade que é 120 dias, celeridade. Então você não pode pedir dilação probatória. O que é dilação probatória? Pedido de oitiva de testemunhas, diligência, laudo pericial. Não. Tem que ter uma prova pré-constituída. E se não for nada disso? HC, HD, MI, MS, ação popular, ação civil pública. Lembrando que ação popular, a peça vai te dar título de eleitor, vai te dar uma pista aqui, cidadão em pleno gozo dos direitos políticos, ou seja, capacidade eleitoral ativa, capacidade eleitoral passiva. O candidato, a reeleição, capacidade eleitoral passiva dele tá legal, então o título dele tá bem. Ele primeiro tem que ter capacidade eleitoral ativa, para depois ter a passiva. Então, quer dizer, são pistas que a perícia da peça vai te dar. Claro que o objeto é parecido da ação popular com a ação civil pública. Interesse da coletividade, interesse difuso, meio ambiente, patrimônio público, o erário, o orçamento, ação popular, contratos administrativos, né? Superfaturado, princípio da moralidade, artigo 37, o LIMP ali do artigo 37, caput da Constituição. Só que a ação civil pública, ela é peculiar
Por quê? Porque os legitimados, por isso que é diferente da ação civil, da ação popular. A ação civil pública, pô, legitimado, Ministério Público, Defensoria Pública, os entes, administração direta e os entes da administração indireta. E associações, que é coletivo. Então não pode confundir com a ação popular. Por mais que o objeto seja parecido, seja o mesmo, enfim. Ok? Não sendo nenhuma dessas aí, vai sobrar o quê? A antiga ação ordinária, que é a ação de procedimento comum. Nosso dia a dia aí. Beleza? Fica a dica. Vamos em frente.